Está entrando no ar a TV Pinheiro. A TV Pinheiro que sempre traz muitas novidades para vocês. E o nosso programa é o 100% Educação. Mas é daqui a pouquinho. Este é o nosso programa 100% Educação. Num país em que a educação é sempre colocada nas últimas das prioridades, assim como a saúde, neste nosso programa o tema é educação. E hoje nós estamos com uma grande educadora aqui. Essa educadora chama-se Shirley Torquato. Ela é bacharel e licenciada em Ciências Sociais pela UFRJ, mestre e doutora em Antropologia pela UF. Em seu mestrado desenvolveu a dissertação intitulada Dramas Sociais, Realidade e Representação, a família brasileira vista pela TV. Isso é interessante, hein? E no doutorado, a tese Casa Nova, Vida Nova. Como é um pouco da sua história, assim? Então, eu comecei cedo, entrei na universidade com 17 anos, comecei a fazer ciências sociais, mas sem ter muita certeza se era aquilo que eu gostaria de fazer. Todo jovem tem né? Então, aquela dúvida do vestibular, né? Exato, mas eu sabia que eu tinha, assim, uma inclinação maior para a área de ciências humanas, então eu comecei a estudar realmente as ciências sociais. Uhum. E é uma faculdade muito difícil, né? Sobretudo para quem tem 17 anos. Mas eu fui me interessando por uma série de outras coisas que não estavam relacionadas apenas com as disciplinas da faculdade. Uhum. Então foi uma época de muitas descobertas, época que eu comecei a frequentar o CCBB, a Casa França Brasil. Você gostou muito de cultura, né? Então acho que é isso, assim, a vida na universidade não está restrita apenas à sala de aula, né? Ela está restrita a novas descobertas e também assim, a gente vai sabendo um pouco quem a gente é a partir dessa nova vivência, desse novo estágio da vida. Então, quando eu terminei a graduação, eu fiquei ainda um pouco perdida, assim, eu não sabia o que eu ia fazer. Não sabia. Eu era muito tímida, então eu não queria dar aula. Boa parte dos meus amigos faziam licenciatura. Você fez o que? A complementação pedagógica para dar aula? Não, eu nem fiz logo depois que eu me formei, porque eu era muito, assim, só em pensar em falar em público já me dava náusea. É mesmo? Sério. E aí eu demorei 1 ano e pouco para fazer licenciatura. Então, assim, você pode até achar engraçado, mas depois que eu terminei a faculdade, eu fui fazer um curso de astrologia. É mesmo? Eu queria ser astróloga. Mas e aí, você também já faz o horóscopo, essa coisa toda? Não, então... Aprendeu ou não? Eu fiz um curso de astrologia, eu queria ser astróloga, estudei 1 ano e meio, fiz um curso. E aí foi muito interessante, porque foi um processo de autoconhecimento também. E aí foi quando eu percebi que eu queria voltar, que eu queria estudar ciência. Né? Por mais que a astrologia ela não seja determinista, ela vai trabalhar de uma forma muito diferente, né, dos pesquisadores na universidade. Então, depois desse curso, eu voltei a me interessar pelas ciências sociais. E aí eu busquei na antropologia a continuidade para os meus estudos. E eu sempre, como eu também sempre, assim, paralelamente às ciências sociais, eu tinha um interesse na comunicação. Então, o meu mestrado eu fiz muito nessa área de antropologia da mídia. Né, de pensar essas representações da TV, pensar até que ponto a influência ela exerce um domínio muito grande. Total, né? Nem é, assim, aí que mais tá. Ou menos, né? Como tudo na vida social, existe uma influência. E essa mudança, por exemplo, Casa Nova, Vida Nova. Os moradores, né, do Morro do Preventório. Aí, de repente, eles conseguiram Minha Casa Minha Vida, é isso? Foi o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Como é que é, assim, como é que fica a família quando, de repente, sai, né, de uma
provavelmente uma habitação mais modesta, né? Para algo mais assim organizado, né? De um prédio. Sim, então aí tem a ver com essa trajetória, né? Quando eu fiz a minha dissertação de mestrado, que foi sobre televisão, sobre representações de família na TV, que é o meu livro, né? O que eu trouxe hoje para falar sobre. Eu fiz uma análise de imagens mesmo, uma análise de representações sobre, ou seja, como que a família ela é construída imageticamente. Então você teve que basicamente viver e morar ali dentro. Ver televisão. Eu vi os seriados. Seriados, né? Seriados, porque essa dissertação de mestrado é uma análise de representações. Mas um laboratório também da vida daquelas pessoas. Não, eu fiz o meu recorte foi pensar como telespectadora. Né? Como que essas representações eram vistas, construídas e reproduzidas na TV. E aí eu sentia muita falta de conviver com pessoas assim, reais, entre aspas, né? Porque até então eu estudava personagens, representações. Então quando eu terminei a dissertação de mestrado, eu dei um tempo, no ano seguinte eu fiz o doutorado, e aí eu escolhi um campo físico propriamente dito, ou seja, eu tentei analisar a realidade de pessoas, de famílias, né? Ou seja, então não saiu completamente, eu mudei completamente a minha temática de pesquisa. Primeiro eu estudei a família na TV, né? E depois eu estudei as famílias, né? Famílias reais, entre aspas. E aí eu queria trabalhar a questão da família, mas traçar um paralelo com a questão do consumo. Entendi. Consumo doméstico, mudança de casa. Mas para isso eu não tenho que vivenciar? Sim. Por exemplo, sim. Né? Aí eu fiz um trabalho de campo. Porque houve um trabalho, os moradores de rua. Foi até premiado na TV Record. Aí o jornalista morou na rua. Sim. Ele passou uma semana como morador de rua para vivenciar, quer dizer, a teoria do que ele achava. Ele quis ver na prática. É uma observação participante que a gente chama na antropologia. Participante. Você fez essa participante? Eu fiz uma observação direta, né? Porque que seria isso? Eu não cheguei a morar com os moradores, mas eu convivei. Algumas horas lá? Sim, dias, semana, passava final de semana, ia nas festas, tomava café, almoçava. Então, na verdade, essa segunda fase foi o quê? No doutorado, eu tentei fazer uma reflexão sobre como que o estilo de vida dessas famílias que saíram da favela, porque o Estado, né, a prefeitura, enfim, o Estado identificou que elas moravam em áreas de risco, e risco ambiental, em troca construíram apartamentos para elas serem realocadas. E você tem uma ideia do quantitativo de pessoas que foram beneficiadas com essa? Então, foram 288 unidades habitacionais. Certo. Então, naquela ocasião, tinha uma média de 850 pessoas. E atendeu que percentual dos moradores lá do Preventório? É muito baixo, porque assim, o Preventório, a favela do Preventório é a favela mais populosa de Niterói. Naquele momento, né, no censo de 2010, tinha uma média de 7 mil pessoas. Então, imagina, 800 pessoas foram para os apartamentos. Puxa vida. Então, um percentual muito pequeno. Mas assim, você falou, puxa vida, é interessante porque foi a minha primeira impressão. Ou seja, será que todo mundo tá feliz? As pessoas devem estar felizes que saíram da favela e foram morar em apartamentos. Mas não foi bem assim. Mas o local é próximo do local da favela? Sim, essa política essa política habitacional do PAC, aliás, as últimas políticas habitacionais vinham privilegiando isso, né? Construir casas populares na mesma localidade, ou na proximidade, para não criar um impacto social muito grande. Vamos falar um pouquinho sobre essa política de habitação do governo, mas é daqui a pouco. Voltamos já.
voltando a bater um papo com a Shirley Torquato. Shirley Torquato, além de lançar um livro e estudar tanto, né, continua estudando, ela é professora da Faculdade Pedro Guimarães. Né? Então, para nós nos dá assim, uma imensa satisfação bater um papo com você. E vejo que a sua trajetória de estudo é muito forte, né? Você deve ter estudado muitas horas, né, para conseguir o mestrado. Quem está em casa nos assistindo, né? Não, continue estudando. É determinação, né? Muito estudo, né? E às vezes as pessoas não sabem, né? Estágio doutoral sanduíche, o que é isso? O que é um estágio doutoral sanduíche? Você sabe, mas quem está assistindo não sabe o que é isso. Então, a agência de fomento, né, do Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério da Educação, melhor dizendo, a CAPES, ela tem algumas modalidades de bolsa de pesquisa, bolsas de estudo. E essa modalidade de bolsa de doutorado sanduíche é uma modalidade que permite que o estudante possa estudar fora, né, estudar em outro país, a partir de convênios com outras universidades. Então, o estudante, o doutorando, o mestrando, é mais doutorado, né, doutorado, porque o mestrado não tem mestrado sanduíche, tem doutorado sanduíche. Então, o estudante, ele geralmente é avaliado, né, um projeto... Como é que o estudante se habilita para conseguir essa bolsa? Bem, quando eu fui... Seu caso. No meu caso, assim, eu fazia parte de um laboratório de pesquisa, o Laboratório de Etnografia Metropolitana da UFRJ, que é o LEMETRO. E o LEMETRO tinha um convênio já estabelecido com a instituição de fomento de pesquisa também, na França, que é o COFECUB. O CAPES COFECUB, ele era um projeto que já existia com uma instituição, com um grupo de pesquisa na Escola de Altos Estudos. Você recebeu uma bolsa, você e outras pessoas, né? Eu recebi uma bolsa para fazer, para estudar. Passar quanto tempo lá? Foi um ano. Um ano. Um ano. E aí aí tem aquele... Aí foi pago durante um ano, o governo brasileiro pagou para que eu estudasse nessa instituição. Isso. Porque isso significa o quê? Você investir nessa troca de conhecimentos entre pesquisadores brasileiros, estrangeiros. Não, isso é interessante. Então, e não é só... Aí o governo investiu. E foi um momento em que o governo brasileiro investiu em várias bolsas de pesquisa de sanduíche. E as acomodações lá para os estudantes? Então, a gente recebia uma bolsa e essa bolsa a gente tinha que administrar. Escolhe, às vezes, por exemplo, né, eu estive em Salamanca, ganhei uma bolsa de estudos, passei 3 semanas na Universidade de Salamanca. Tudo pago. Mas não foi o governo, foi uma instituição particular. Foi o Santander. Né? Sim. Então, foram 40 professores do Brasil inteiro, maioria de universidades públicas, e 60 estudantes. Os estudantes disputaram essa vaga com 1.000 candidatos. Análise de currículo, né, entrevistas pessoais. Então, o Santander, ele tem esse esquema, né, e foi tudo pago. Acomodações, tudo. Então, a acomodação lá era um hotel universitário. Né? É muito bacana, né? E também a cultura, né, num país como a Espanha. A Universidade de Salamanca, é a universidade mais antiga do mundo, tem 800 anos. Né? 800 anos, então são vários prédios, né? A cidade lindíssima, né? E as aulas são de segunda a sexta, sábados e domingos é livre. Então o pessoal ia assim, por exemplo, fazia um grupo, ia para a França, o outro ia lá para Lisboa, né? Eu queria conhecer Granada, eu fui para Granada, né? Passei um dia lá, um final de semana, né? E é uma experiência única, né? É única. E os estudantes, né? Esses estudantes, podemos dizer, especiais, porque foi fruto do esforço deles. Estavam lá devido aos méritos, né? Sim. Eles queriam aproveitar todos os minutos, né? Mas eu fiz. Então, mas olha só, a aula começava 8 horas da manhã, né? Aí meio-dia e até 12h30, mais ou menos, né? Aí depois ia almoçar lá na Espanha, 2 horas da tarde que você almoça, né? Aí almoçava, normalmente você está um pouco cansado, né? Aí não, eles já voltavam de novo para lá, né? À noite voltavam para jantar e já chegavam 2 horas da manhã. Os barezinhos, vários bares e tal, né?
a energia toda, né? E aí, assim, uma experiência maravilhosa. E lá na Europa, né, escurece às 9 horas, né? Até dependendo da estação, assim, não, no verão, agora é 8h30, 9 horas, né? No verão, assim, quando eu cheguei em junho, julho, isso. Então 11h30 da noite ainda tinha sol. E era uma sensação muito estranha, porque eu ficava assim, eu não posso dormir agora. Tá agora, dia. Você em Paris, você deve ter ido para a Inglaterra, que é do lado, né? Sim. Não foi? Tudo é perto, né? Sim, tudo é perto. Fui para Portugal, fui para Itália, né? Fui para várias cidades na própria França. É tudo próximo. Fui para tudo com trem, né? Isso. Eu fui de ônibus. E de Paris tem ali embaixo do Rio, né? Isso. Aí você chega na Inglaterra. Eu fui em Portugal 2 vezes, fui também a Istambul. Isso aí, recursos próprios, né? Lógico, né? Sim, aí que tá, assim, o valor da bolsa a gente tinha que administrar, não era muito dinheiro. Entendi. Né? Mas então a gente tinha, aquela bolsa a gente tinha que pagar o aluguel, ter E às vezes estudantes combinam para morar junto, né? Num apartamento, né? Lá em Salamanca tinha muito disso. Paris é uma cidade muito cara, né? Então, outros estudantes que na ocasião foram para Portugal tiveram uma vida mais abastada, digamos, porque a vida era muito mais barata. Então, para eu pagar meu aluguel na França, era quase a metade da minha bolsa. E eu morei na cidade universitária, na Cité Universitaire, que a princípio era mais barato do que qualquer outro aluguel, mas ainda assim era um pouco caro. Eu queria falar com você, Shirley, sobre o livro que você vai lançar. Então, esse livro, ele na verdade, a minha dissertação de mestrado, né? A minha tese de doutorado também está no processo de publicação. Eu ganhei edital da FAPERJ para publicá-la, mas ainda está no Como é que foi a luta para publicar? Como é que foi? O edital, você se inscreve e tal? Esse daqui foi por recursos próprios. Entendi. Mas a minha tese eu enviei para o edital da FAPERJ, a PQ3, de 2015. Então foi contemplada no edital de 2015, mas até o momento ainda não recebi a verba referente. E me conte um pouquinho sobre o livro A Família Brasileira na TV. Eu vou até mostrar aqui, ó. Família Brasileira na TV. Então, esse livro ele foi publicado pela editora Itapuca, que é uma editora de Niterói, e ele vai falar um pouco sobre essa relação que existe entre a família, a importância da família brasileira na construção de uma série de valores que vão estar implícitos em diferentes situações. Então eu peguei dois seriados televisivos da Rede Globo, né, um que representava a família, né, a família seria a protagonista principal, no caso a grande família. Os personagens a maioria das famílias tem aquilo, né? Tem um avô, tem, né? O filho, né? Tem um filho problema. Independente da condição financeira, né? Exato. Então a grande família foi pensada exatamente para que qualquer sujeito na sociedade brasileira se identificasse de alguma forma com aquele seriado. Mas ele é um seriado que foi construído tendo como principal parâmetro que é uma família de classe popular, carioca, suburbana, né, e com uma série de problemas e conflitos que fazem parte da instituição. Família do Meia. Não, nem... Estou brincando que tem outro no Multishow, né? Do Meia, né? E o outro seriado foi o Cidade dos Homens, né, que maravilhoso, né? Foi uma microsérie, na verdade, que não tinha a família como personagem. Os protagonistas eram dois adolescentes, isso mesmo, favelados, que viviam sempre tentando se virar, né? A vida era, na verdade, uma série de obstáculos. Agora, Shirley, lançamento do livro, hein? O livro vai ser lançado em Niterói, na Sala Carlos Couto, Teatro Municipal
de Niterói, no dia 9 de outubro. Então, 9 de outubro? 9 de outubro, de 18h30 às 21 horas. Teatro? Estão todos convidados. Teatro Municipal de Niterói, quem não conhece, Poxa, precisa conhecer, porque é um dos teatros mais antigos do Brasil. E quem quiser adquirir o livro, né? Você poderia informar aqui para os telespectadores? Claro, quem quiser adquirir o livro está disponível no site da editora, que é www.editoritapuca.com.br. Então é só entrar no site. Entrar no site e pedir o livro. Tem e-book e tem impresso. E para ir para as livrarias, é outra luta, né? Distribuir. A editora vai, dependendo da demanda, vai distribuir também para as livrarias. Bacana. Então, e esse aqui é seu. Tem que ter autógrafo, Com hein? certeza. Com certeza. Eu vou fazer uma dedicatória especial. Só aceito com dedicatória. Claro. Olha aí, pessoal. Família Brasileira na TV. Né? Um livro interessantíssimo, né? Recomendo, né, que vocês entrem em contato. Você tem o seu Facebook? Qual é o seu Facebook? Shirley Torquato. Shirley Torquato. Isso. E meu e-mail é stshirleytorquato1@gmail.com. Ah, que bom. Olha, Shirley, muito obrigado por você ter estado aqui conosco. Eu que agradeço o convite. E você também fazer parte do corpo docente da Pinheiro Guimarães nos enche de orgulho. Ah, muito obrigada. Estou vendo assim, pela sua expressão, que você ama estudar e ama o que faz. Faz parte de mim. Faz parte, né? Parte, então, parabéns, né? E não se consegue nada sem estudo, né? Não. As pessoas que estão nos assistindo, né? Tem que chegar, persistir. Tem muitas barreiras no caminho, não tem? Muitas. E muitas vezes a gente se pergunta se vale a pena, mas vale a pena. Tem que ser focado, né? Exato. Olha, eu desejo uma grande boa sorte a você. Muito obrigada. Tá? Você também com o livro que você lançou, tenho certeza que é o primeiro de vários. É o primeiro, né? E que você seja muito feliz, tá? Na sua vida pessoal, né? Profissional. Que você conquiste mais sonhos ainda. Mais sonhos. E você que está em casa da mesma maneira. Todos nós buscamos o caminho da felicidade. Felicidade, palavra bonita, o que é ser feliz? Ser feliz não é olhar para o próprio umbigo. Ser feliz é você distribuir esta felicidade que você sente com o seu próximo, com a pessoa que compartilha com você, com as pessoas. Isso que dá valor à vida. Então não tem o menor sentido a pessoa viver essa vida de forma egoísta, só pensando nos seus projetos, mas sim no projeto do próximo também. Então, um beijo no coração de cada um e até a próxima.